Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Descomplica Vet. E a aula de hoje é sobre o ciclo estral da fêmea bovina. É isso aí, para quem gosta de reprodução, para quem quer trabalhar com reprodução e entender os mecanismos endócrinos, fisiológicos, hormonais que ocorrem durante esse período, de ciclicidade ovariana, é indispensável para se trabalhar com reprodução, tá bom? Então vamos lá. O que é o ciclo estral? O ciclo estral é definido, determinado, existem várias definições, na verdade, se você for para a literatura, mas aqui basicamente é um intervalo entre duas ovulações, É o período ali compreendido entre duas ovulações, O ciclo estral nada mais é do que os sinais clínicos do cio, onde quando a fêmea ela demonstra os sinais clínicos do cio, aí determinando uma fêmea em ciclicidade ovariana, Muitas vezes na literatura você vai sempre encontrar esse termo, cíclico e acíclico. E acíclico, o que é cíclico? Isso quer dizer que está havendo uma dinâmica, está havendo uma atividade ovariana. Quando se fala vaca acíclica, é aquela vaca que está em anestro. E esse anestro pode ser um anestro puerperal, um anestro nutricional, um anestro patológico, enfim, são várias questões aí por trás disso. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos entrar no ciclo estral aqui agora, tá bom? O ciclo estral, ele é dividido em 4 fases, tá bom? E ele tem um período médio de 21 dias. Dri, isso pode variar? Pode variar sim, gente? Biologia não é matemática. Então a gente coloca aí uma variação entre 17 a 24 dias. O que acontece é que novilhas, elas tendem a ter um ciclo mais curto, enquanto que vacas mais velhas tendem a ter um ciclo mais longo, tá? Então isso pode variar. O que mais, Dri, pode variar? Pode dispor essa variação. Fatores nutricionais, fatores ambientais, sanitários, enfim, a gente sempre tem que pensar que a reprodução ela é dependente de vários fatores ali no meio em que esses animais estão inseridos. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre a primeira fase, que é o proestro. Ele compreende aí entre 2 a 3 dias do ciclo, tá? No proestro, o que acontece nesse período, O que é observado, e que caracteriza esse período é o declínio da progesterona, sabe? A progesterona lá do último ciclo que teve, aí você vai observar esse declínio da progesterona, tá bom? E o que acontece é que o GNRH ele já está em atividade. O que esse GNRH vai fazer? Ele vai estimular a hipófise a produzir FSH e LH, e esses hormônios eles vão aumentar os seus níveis plasmáticos. O que isso vai resultar? Lembra que o FSH é o hormônio folículo estimulante. Então lembra dos folículos antrais, Lembra lá da aula de embriologia, Do que tem os folículos antrais? Então assim, o FSH ele vai promover o recrutamento folicular. Então aqueles folículos que estão ali, paradinho, lembra que eles ficam ali parados, eles param na sua divisão e ficam ali só esperando, quando a fêmea ela entra em puberdade, entra em atividade sexual. Então é exatamente isso que acontece. Esse hormônio folículo estimulante, ele faz esse recrutamento desses folículos. Ótimo, tá recrutando folículos, tá? E lembre-se sempre, o FSH ele sempre trabalha em conjunto com o LH. Chega um determinado momento em que esse folículo ele adquire um certo antro folicular que começa a expressar receptores para LH. E a partir deste momento, o crescimento desse folículo já é dependente de LH. Tá bom, gente? Então vai ter recrutamento, a seleção, a dominância. E aí, o que vai acontecer? Nesse proestro, tá bom, gente? Já vai acontecer os primeiros sinais clínicos do cio. Só que o que acontece é que, para nós, esses sinais são praticamente imperceptíveis. Só que para o rufião ou para o touro, não. Então ele já começa a se sentir atraído pela fêmea naquele momento, tá bom? É aquele momento que a fêmea ela tá querendo subir nas outras vacas, ali no pasto, ela tá mais inquieta, tá bom?
E aí, à medida que esse folículo vai crescendo mais ainda, né, ele chega à sua dominância, quando ele tem um antro folicular mais desenvolvido, aí a gente também tem uma produção de estrógeno maior na circulação. Então, quanto maior a produção de estrógeno, quanto maior, né, esses níveis de estrógeno na circulação, a fêmea ela vai manifestar cada vez mais, né, os sinais clínicos eles ficam mais evidentes, tá bom? E o que acontece, né? Antes de falar dos sinais clínicos do cio, eu tenho um folículo dominante com alta produção de estrógeno, só que aí, o que acontece aí? O FSH já caiu, né? As concentrações de FSH já tá bem baixa aí, tá bom, gente? Nesse éstro. O que acontece? Esse folículo, ele começa a produzir a inibina. A inibina, ela faz um feedback, né? Faz um feedback lá falando assim, olha, não precisa mais de estrógeno, a gente já tem um folículo dominante, não para de liberar aí FSH. Vai parar totalmente? Não, mas os seus níveis na circulação, eles tendem a diminuir, tá bom? Bom, e agora vamos falar dos sinais clínicos do cio. Vamos iniciar agora, vamos considerar de que eu tenho um folículo pré-ovulatório, um folículo dominante pré-ovulatório. Como é que essa fêmea vai se manifestar? O que é observado a nível de campo, né, do observador, tá bom? Do cara que está lá observando o cio. Vai ser, a vaca ela fica inquieta, né? Algumas vacas podem até vocalizar, a vulva é demasiada, a presença daquele muco com aspecto de clara de ovo é muito evidente, tá, gente? Já ali quando o folículo está pré-ovulatório, esse muco ele fica cada vez mais presente, né? Cada vez mais evidente, tá bom? Uma vaca ela fica inquieta, ela diminui o seu apetite, ela fica mais procurando pelo macho. E aí o que acontece neste momento, né, quando esse folículo está muito grande, tem muito estrógeno, vai acontecer o primeiro sinal clínico do cio, aquele que é evidente, o mais certeiro de todos, que é o estande estrus. O que é o estande estrus? É o momento em que a vaca aceita o macho. Então, ó, este momento aí é o mais esperado, tá bom? A vaca aceitou o macho, houve a monta natural, né? Esse macho ele ejaculou no fundo de saco vaginal dessa fêmea. O que vai acontecer? Aqueles espermatozoides que são ejaculados ali naquele momento, ele começa a ser transportado, né? Eles começam a tomar o caminho do útero, tá bom, gente? E lembre que quando a gente tem vaca no cio, se tem a cérvix dilatada, porque o estrógeno ele faz isso, né? O estrógeno ele proporciona esse ambiente uterino, né, para que receba esse espermatozoide, né, aquela produção de muco, para auxiliar nesse transporte espermático. Tudo bem? Até aqui? Então vamos lá. Metaestro. O metaestro é a terceira fase do cio, tá? O que acontece no metaestro? Qual é a característica principal do metaestro? A ovulação. Gente, a ovulação ocorre no metaestro. Olha um fato extremamente importante que eu vou falar aqui agora. A fêmea bovina, ela só vai ovular 12 horas ou 16 horas após o final do cio. Então, gente, isso pode ser questão de residência, questão de prova. No final do vídeo eu vou ler uma questão daqui que foi da residência, tá? Pra vocês verem que eu tô falando a verdade. Então, gente, a fêmea ela vai ovular 12 horas até 16 horas após o final do cio. Bom, o espermatozoide ele tem vida útil de 24 horas no trato, né, genital da fêmea. Ótimo, né? Então aí o espermatozoide ele é ejaculado ali 12 horas antes, né, da ovulação. O óvulo ele tem vida útil de 10 horas no trato reprodutor feminino, então aí você tem 22 horas para que esse espermatozoide vá lá e consiga fertilizar esse óvulo, tá bom? Então vamos lá, Adri, metaestro. Bom, vamos lá, nível folicular. O que vai acontecer? Aquela cavidade, né, que houve aquela ruptura do folículo, tá bom? A gente tem que lembrar também que para haver a ovulação é preciso ter níveis elevados de FSH. Lembra que aquele estrógeno que está lá no pico, tá aquele folículo bem grande antes de ovular, ele dá um feedback, tá bom? Lá no hipotálamo e fala assim, opa, mande FSH, mande LH, porque a gente está precisando de estrógeno, tá bom?
e a gente está precisando de hormônio luteinizante, que é o LH. E a adenoviriose faz o que? Vai lá e dá uma descarga, um pico de LH na circulação sanguínea dessa fêmea e esse folículo ovula. Gente, quem proporciona essa ovulação? A prostaglandina do tipo E. É a prostaglandina do tipo E que faz com que haja a ruptura da parede folicular e esse ócito é liberado, tá bom? O ócito foi liberado, foi encaminhado lá para a tuba uterina, tá bom? Ele agora vai conversar lá com aquele espermatozoide que foi ejaculado pelo touro, tá bom? Eles estão conversando lá. Enquanto isso, o que acontece aqui no ovário? Então vamos lá. Nessa cavidade onde teve nessa ruptura, essa liberação de ócito, essas células ali, né, aquelas células da granulose, células da teca, elas tendem a passar por uma diferenciação celular, onde essas células começam a se luteinizar, tá bom? Quando esse processo começa a acontecer, tá bom? A gente tem ali a formação de um corpo hemorrágico, tá bom? Um corpo hemorrágico. E aí esse corpo hemorrágico, ele começa a se diferenciar até que ele vire o corpo lúteo, uma glândula transitória, como eu já falei no nosso vídeo aqui de útero de prostaglandina, tá bom? Quem quiser correr lá no nosso vídeo, dá uma revisada nisso aqui e voltar pra cá, ó, vai ser show, viu, gente? Então, vai acontecer isso, pessoal. Ótimo, teve, né? Quem é que estimula essa diferenciação celular? Principalmente o LH. O LH ele está envolvido nessa luteinização aí, tá, gente? E aí houve essa luteinização com até 5 dias pós-ovulação. Esse corpo lúteo ele está em formação, ele está em amadurecimento e ele não é responsivo para a prostaglandina. Então, o que isso me leva a pensar? Bom, vamos jogar um caso clínico aqui. A minha vaca, o touro do vizinho quebrou a cerca, veio pra cá, o meu pasto, né? Minha vaca estava no cio, eu não quero essa gestação, a gestação indesejável. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que utilizar o corpo lúteo para que essa vaca não venha, né, a desenvolver a gestação. O que eu faço? Já penso logo, vou aplicar a prostaglandina. Então, é interessante eu saber disso, porque se eu aplicar a prostaglandina antes desses 5 dias pós-ovulação, não vai ser responsível, não vai adiantar nada, porque o corpo lúteo ele não vai ser responsível a essa prostaglandina. Ele só é responsível a partir de 5 dias após a ovulação. Guarde bem essa informação, tá bom? Isso é muito importante. Bom, vamos lá, Adri. Houve a fertilização ou não houve? Vamos lá, vamos saber aqui agora se houve ou não houve. Então, formação de corpo lúteo, é muito importante a gente entender que, né, o principal substrato para a produção da progesterona é o colesterol. Principalmente aquele colesterol que é sintetizado lá no fígado e enviado para esses tecidos, como folículo, como corpo lúteo. Tá bom, gente? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer avaliação, de qualquer programa reprodutivo, de pensar em qualquer coisa relacionada à reprodução dessas fêmeas, é preciso ter noção, é preciso ter consciência de que a reprodução ela depende totalmente da nutrição, tá bom? E eu já vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem é que estimula o hipotálamo a produzir o GnRH? Leptina, tá bom? Muitas vezes a gente estuda reprodução, a gente está numa aula de reprodução, tá ouvindo alguém falar, mas ninguém lembra da leptina. Gente, a leptina ela também é um hormônio que é extremamente importante para essa cascata, né, para esse eixo hipotálamo hipófise gonadal, tá bom? Ela tá lá no topo, é ela que comanda tudo lá em cima, tá bom? Então a nutrição ela é extremamente importante e ela influencia diretamente na reprodução da fêmea, tá bom? Então a gente tá vendo aqui tudo vem do colesterol. A produção de estrógeno também colesterol, tá bom? Eu vou gravar um vídeo para vocês aqui só sobre como acontece essa produção de estrógeno a nível folicular. Vai ser um vídeo à parte, que é muito bacana também. São muitas informações legais, tá bom? Então vamos lá, Adri. Houve ou não houve fertilização? Ótimo. Tem um corpo lúteo ali ativo, né? Produzindo progesterona a todo vapor. A gente já tá indo no diéstro, tá? O pico de progesterona lá em cima. Só que o que vai acontecer? Em torno, né, dos 17 dias após a ovulação do ciclo estral, vai acontecer que o corpo lúteo ele vai estar ali. Se houver fertilização, se houve, né,
O desenvolvimento embrionário, né, que isso depende da fertilização, o embrião ele vai correr lá para o útero da fêmea e vai começar a sinalizar. Qual é a substância que o embrião bovino, né, sinaliza no útero? Interferon-tal. Tá? Esses interferon-tal, essas substâncias que são jogadas ali, né, no ambiente uterino, estimula e fala assim, opa, tem gestação aqui, ó, mantenha o corpo lúteo que eu estou aqui, tem um embriãozinho aqui que precisa ser nutrido, protegido, e quem faz isso é a progesterona, tá bom? O que vai acontecer? Esse corpo lúteo vai se manter e essa fêmea vai entrar no seu anestro, que é chamado do anestro gestacional, né? Ela tá em gestação, está desenvolvendo, né, o seu concepto, o seu embrião, o feto, posteriormente o seu bezerro, tá bom? Então, tá ouvindo isso aí. Mas, Dri, e se não teve fertilização, o que vai acontecer? Ótima pergunta. Vai acontecer que não houve fertilização, não tem presença de interferon-tal. O útero ele vai começar a desencadear uma cascata hormonal, né, onde vai haver a produção da prostaglandina, a PGF2-alfa, e essa prostaglandina, ela é produzida ali, né, no endométrio ali uterino, e ela chega através, né, de um mecanismo contracorrente lá no corpo lúteo do útero e começa a lesar, né, a romper esse corpo lúteo, né? Começa a fazer a luteólise desse corpo lúteo. E essa estrutura ela é destruída, tá bom? O que acontece? Ela é destruída e naquele local ali se forma o corpo albicans. É uma cicatriz que a fêmea vai carregar por toda a sua vida, tá bom? Por isso que na ultrassonografia, ou quando você pega uma peça anatômica, você vê vários sinaizinhos ali na superfície ovariana. Aquilo ali são marcas de ovulações anteriores, são os corpos albicans, né? Ou corpo branco, né? Assim é chamado, tá bom, gente? Então, teve luteólise, o que vai acontecer? O ciclo estral volta novamente. O animal tem queda de progesterona e o próximo ciclo vem proéstrao novamente e aí retorna a ciclicidade ovariana, tá bom? Então, isso é o ciclo estral, isso é o que acontece, tá bom, gente? Posteriormente, eu vou gravar um vídeo falando só sobre ovulação. Pra quem gosta, sabe, quem quer aprofundar mais, quem quer entender mais, pra gente ver o quanto que tem coisa aí envolvida nessa ovulação, tá bom, gente? No crescimento folicular, né, no desenvolvimento folicular, tá bom? Quem são os hormônios ali, tá bom? Então, assim, a gente vai ter mais novidade aqui sobre isso. Mas para falar de ciclo estral, isso já tá o suficiente. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero de coração. E se você já tá até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. E não acabou não, agora a gente vai fazer uma atividade aqui, tá bom? Vamos fazer uma atividade aqui, gente. Eu peguei meu celular aqui só para eu ler, tá? A atividade aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês na tela, então vamos lá. Em relação ao ciclo estral de bovinos, marca a alternativa correta. Letra A. É dividido em duas fases, folicular e luteal, ok? E 4 estágios, proéstro, estro, metaestro e interéstro. Falso, é diestro. Letra B. Durante a metaestro, o corpo lúteo é responsível à ação da prostaglandina, que é um hormônio bastante utilizado atualmente na reprodução de bovinos. Falso. Né? O corpo lúteo ele só é responsivo à prostaglandina lá no diestro já, tá? Quando ele já está maturo, são 5 dias após a ovulação. Letra D. Letra C. As vacas ovulam durante o período de aceitação da monta, estágio do ciclo estral conhecido por estro. Falso. Falso. A vaca ovula no metaestro, 12 horas após o final do cio, tá bom? Letra D. As gonotrofinas LH e FSH são responsáveis pelo desenvolvimento da onda de crescimento folicular, sendo as mudanças no padrão de pulsatilidade do FSH o principal responsável pelo fenômeno da ovulação. É verdadeiro? É falso, tá bom? Lembra que é o LH que é responsável.
Letra C. A luteólise é o processo de destruição funcional e estrutural do corpo lúteo e é causada pela secreção pulsátil episódica luteina de prostaglandina F2-alfa, que chega até seu local de ação por meio de um mecanismo de circulação contracorrente. Verdadeiro. Tá vendo, gente? Isso aqui foi uma questão de residência, tá? Na área de reprodução e obstetrícia. E olha como a gente respondeu bem bacana com a aula de hoje, tá vendo? Então, estude esse vídeo, aproveite o final de semana, domingo, para maratonar os meus vídeos. Beijos, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.